Encontramos a palavra de Deus falando lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 26, que está sendo o nosso tema da campanha. O termo cristão não foi dado pela igreja aos seus membros, mas como rótulo dado pelos observadores da igreja Antioquia. Ser cristão significava pequeno Cristo, ou seja, alguém cuja conduta, a fala e as prioridades eram tão concentradas em Jesus Cristo que a sociedade não encontrou outro termo para defini-los. Para o discípulo batista, essa identidade é a raiz da missão. O cristão é o meio pelo qual o mundo lê quem é Cristo. Já que muitos não lerão a Bíblia, eles lerão a vida daqueles que seguem a Jesus. Suas atitudes, caráter e reações são texto que forma o texto que comunica o amor de Deus ao próximo. Diferente de um documento frio e formal, a carta de Cristo, narrada por Paulo em 2 Coríntios 3, 2 e 3, é uma mensagem viva, pulsante e relacional. Esse ensinamento afirma que a vida do cristão deve ser o maior testemunho da sua fé, servindo como uma mensagem viva para o mundo. Foi lá em Antioquia que o testemunho público dos primeiros convertidos alcançou um impacto tão grande na sociedade que eles precisaram criar um novo termo para defini-los. Diante do legado histórico, o tema "Cada Batista um Cristão em Missão" não pode ser visto apenas como slogan de uma denominação, deve ser um chamado que fomenta em nosso peito o desejo ardente de reproduzir o caráter de Cristo na nossa sociedade. Meus queridos, Paulo argumenta que a transformação interior operada pelo Espírito Santo é muito mais eficaz e visível do que regras gravadas em monumento. Assim, as atitudes, caráter e amor demonstrado no dia a dia torna-se o texto que as pessoas leem. A autenticidade da jornada espiritual não reside em um documento, mas nas marcas que deixamos no coração das pessoas. É um chamado para que cada ação reflita a essência dos valores de Cristo. Não se trata de pertencer a uma única instituição, mas de estar unido à videira de tal forma que o fruto seja inevitável. A identidade em Cristo define que o discípulo não trabalha para ser aceito, o discípulo serve porque ele já foi aceito. E essa essência elimina o fardo do legalismo e transforma a missão em um urgente de gratidão. Ser cristão em Antioquia envolvia coragem para romper com barreiras culturais e raciais e viver uma nova identidade celestial que transforma a terra. E dentro dessa perspectiva, eu quero falar de 3 aspectos que eu entendo ser fundamental, eu entendo trazer luz, eu entendo esclarecer a minha mensagem. Primeiro, os batistas e a expansão missionária. Os batistas e a expansão missionária. Os batistas foram fundamentais na tradução de Bíblias e na plantação de igrejas em solo áridos. Entender essa história é perceber que a missão está em nosso DNA. A missão ela faz parte do DNA batista. Não somos apenas uma igreja que faz missões, somos um movimento missionário que se organiza em igrejas para cumprir o propósito de Deus em todas as nações, línguas e povos. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículos 8, não é um texto que nós lemos, falamos ou colamos cartazes na parede.
mas é um texto que nós vivemos. Daí o texto de Atos 11, 26 tem tanta influência, ser tão importante para a nossa reflexão. Conforme narra o texto, o discipulado gerou uma identidade tão convicta que o mundo os apelidou de cristão. A visão de cada batista, um cristão, um discípulo em missão, surge como contra-ataque urgente aos males da nossa época. Esse chamado confronta diretamente o materialismo e o consumismo que tentam reduzir o valor do homem ao ter, lembrando-nos de que o discípulo vive para se doar e para servir. Da mesma forma, esmaga o relativismo moral que nega toda a verdade absoluta e finca o pé na verdade absoluta da palavra de Deus, rejeitando qualquer tentativa de negativismo ou ceticismo quanto ao poder transformador das Sagradas Escrituras. A eficácia da mensagem depende da integridade do mensageiro. O caráter do discípulo é o suporte que sustenta o peso do seu testemunho. Sem ética e santidade, a pregação torna-se apenas um bronze que ressoa, adoece os ouvidos dos ouvintes, sem produzir nenhuma transformação interior operada pelo Espírito Santo. É semelhante ao fogo que sai fagulhas e nenhuma labareda. As fagulhas são partículas incandescentes que saltam de um combustão, mas as labaredas é o corpo do fogo, o calor que transforma. A obra missionária, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ela não é uma fagulha, ela é uma labareda. A obra missionária no estado da Bahia não é fagulha, são labaredas que têm aquecido os campos em todo o estado da Bahia. E meu segundo ponto, os batistas e a visão do discipulado. Os batistas e a visão do discipulado. Entendemos que o discipulado fortalece a missão. Toda urgência da missão tem base em um discipulado proativo. A expressão todo ano revela que o impacto em Antioquia não foi fruto de um evento esporádico. Missões se fazem com constância, planejamento, investimento de tempo na vida daqueles que estão sendo alcançados. Cada batista deve entender que seu campo missionário exige dedicação diária e duradoura ao longo da vida. Antioquia era uma metrópole cosmopolítica, marcada por uma barreira cultural barreiras culturais e racionais. Mostrar que o Evangelho tem o poder de derrubar barreiras entre judeus e gentios foi o grande desafio daquela nova igreja. Esse fundamento nos lembra que a mensagem de Jesus Cristo não pertence a uma única cultura ou classe social. As missões exigem flexibilidade para entender que novos ambientes, coragem para anunciar a graça a todos. O discipulado batista é inclusivo e enxerga cada ser humano como um alvo do amor redentor. Os discípulos foram reconhecidos pela sociedade devido ao comportamento transformado que manifestava no dia a dia da comunidade. A obra missionária legítima gera um impacto social tão evidente que o mundo exterior é constrangido a notar. Se a nossa fé permanecer oculta entre quatro paredes do templo, é um sinal, meus amados, que falhamos na nossa missão principal. Cada batista é convidado a ser uma vitrine viva das virtudes do reino de Deus nos espaços públicos. Isso aqui é muito interessante para nós, é fundamental entendermos isso, que cada batista é convidado
a ser uma vitrine viva das virtudes de Cristo nos nossos espaços públicos. E terceiro, os batistas e o fundamento da unidade cooperativa. Barnabé e Saulo prepararam a igreja nesse entendimento. Uniram forças na igreja local para ensinar e consolidar aquela comunidade nascente. O princípio batista da cooperação nasce dessa sinergia bíblica, aonde igrejas e juntas missionárias caminham de mão dadas. Nenhum discípulo faz missão sozinho. Dependemos da multiplicidade e do esforço coletivo para alcançar as nações. A força da obra missionária reside na capacidade de convergir dons diferentes para o mesmo propósito. O crente compreende o valor do sustento financeiro e da mordomia cristã para a manutenção das frentes missionárias. Ele passa a praticar generosidade sistemática através das campanhas das missões. Seus recursos financeiros são colocados à disposição do reino para enviar missionários aonde ele não pode ir. E eu quero assim finalizar, desejando que o tema dessa campanha não seja mais um entre tantos que ao longo dos tempos ficaram esquecidos, mas que possa brotar em nossos corações labaredas que produzam chamas que possam se espalhar em cada localidade no estado da Bahia, que ainda não tem um trabalho batista. Finalizo a minha fala olhando para os três eixos que entendo fortalecer o trabalho missionário: a expansão, o discipulado e a cooperação. Os três contribuíram para que o texto de Atos fosse escolhido para embalar a nossa campanha. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus, nos fortalecendo e nos enchendo de graça, para que verdadeiramente essa campanha missionária possa ser uma bênção de Deus em nosso estado.